de luz. Necessito de luz. Olá, pessoal do YouTube. Sejam bem-vindos. Já vamos começar a nossa live lá no Instagram. Olá, pessoal do Instagram. Olá, pessoal do YouTube que está assistindo comigo. A todo mundo que foi avisado e que não foi avisado dessa live. Hoje vamos falar sobre persistência, a chave do sucesso e da vitória. Vamos falar sobre isso. Saudações a todo mundo presente aqui nessa live. Terceira live de 10 lives. E bora destruir tudo que vem pela frente, largar os códigos para vocês. Os códigos de coisas muito legais. Um abraço para Chanela Vicente. Como é que está? Tudo bem? Uma pessoa super persistente aí que eu vejo na academia. Agora eu vi esses stories dela fazendo dieta. Olha, galera que tá me seguindo aqui, meus pacientes estão de parabéns, que é só galera legal, só atividade física, galera melhorando e tudo mais. Bom, eu tô fazendo essas lives que vocês viram aí, 3 de 10, tá? E tá indo pro YouTube direto. Um abraço até a galera do YouTube que tá aqui comigo, tá assistindo, tá vendo tudo também. Estamos simultâneos aqui. Então, eu tô fazendo em cima do livro, né, O Maior Vendedor do Mundo, que são 10 princípios. Então, hoje nós estamos no terceiro, que é sobre persistência, que é um livro maravilhoso, que ele fala que é sobre o maior vendedor do mundo. Um abraço a Isadora Inácio. Ele fala sobre o maior vendedor do mundo, mas quando eu fui ler esse livro, ele não é sobre venda só. Ele é sobre desenvolvimento pessoal. E os princípios que estão aqui são princípios que ajudam muito as pessoas na questão emocional, na questão de metas, de objetivos. Então, e quando eu li esse livro, eu disse assim, cara, a galera do Instagram precisa ler esse livro, porque está sintetizado muitas das coisas que eu falo, muitas das coisas que eu acho importantes sobre o processo de desenvolvimento pessoal, e está aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre o princípio 3, certo? Que é a importância da persistência para alcançar o sucesso. Tudo que tu quer alcançar na tua vida, tu precisa alcançar com persistência. Então, hoje de manhã estava eu lá no meu 16º dia de escrita terapêutica, bem de boas, onde eu escrevo tudo que eu sou grato, são 10 coisas por dia, 10 coisas diferentes por dia. Faço a minha meditação, escrevo os meus grandes objetivos e começo o meu dia. E aí aquilo ali, depois que eu terminei, eu estava fazendo uma reflexão sobre visualização, ou seja, aquele processo de tu imaginar os teus objetivos e quanto tempo mais ou menos acontece, ou aconteceu comigo, do objetivo acontecer. Então eu quero uma coisa, eu visualizo aquilo ali e quanto tempo demora para chegar naquele resultado. E eu estava pensando, cara, quanto tempo? E eu comecei a pensar em objetivos que eu tinha. Eu vou dar um objetivo prático que eu tive, que era o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui convidado para trabalhar numa clínica, que era uma clínica multiprofissional, que é uma clínica que existe até hoje aqui em Livramento, que se chama Clínica Florescer. Hoje elas funcionam na Adaltro Filho. E eu fui um dos fundadores dessa clínica, com muito orgulho e satisfação e gratidão, mesmo não estando hoje na clínica. Eu sou muito grato à Clínica Florescer pelos primeiros aprendizados, primeiros pacientes que tive também lá. Quando eu comecei lá, nós começamos pequeno, então nós tínhamos poucas salas. E naquele momento eu dividia as salas, eu era o cara da transição, assim. Então toda vez que vagava uma sala, eu que pegava a sala. E a sala que era para ser a minha sala era dividida com um esteticista. E nós, né, como trabalhávamos em conjunto, a gente pensou, cara, a gente precisa de um lugar maior, a gente precisa de uma estrutura melhor. E eu pensava, cara, e eu falava assim, cara, eu também preciso de uma sala só minha, eu quero ficar mais tempo aqui, eu quero trabalhar mais tempo aqui. E aí eu comecei a fazer o processo de visualizar a minha sala. E aí eu imaginava uma sala num segundo andar, uma sala que tivesse uma boa janela, né, que tivesse um quadro, que eu gostava muito no início do trabalho, quando eu trabalhava assim muito para ensinar os pacientes a psicoeducação no quadro, assim, ensinava os pacientes. Galera, eu me lembro que isso foi em 2018, assim, metade de 2018. Em maio de 2019, ou abril de 2019, a gente conseguiu uma casa,
que a gente ia se mudar, a gente conseguiu tudo, fez um planejamento lá louco para conseguir e tal. A gente conseguiu alocar uma outra casa. E aí eu me lembro que chegou e ficou um pessoal responsável pela logística desse local. E aí a galera pegou e disse assim, cara, me disse, Vini, tu quer escolher uma sala? E eu falei, não, eu deixo com vocês a sala, vocês escolham, só que eu preciso ter uma sala minha, essa é a minha condição. Né? Depois, se alguém precisar da sala, pode usar, mas eu preciso porque eu vou passar mais tempo aqui. Na época eu já tinha transicionado e estava trabalhando só na clínica. E deixei para a pessoa responsável. Cara, quando eu recebi a sala e me falaram a sala que eu ia ficar, era exatamente a sala que eu visualizei. Que eu visualizava todos os dias aquela sala. Bom, fui muito feliz naquela sala, podia ajudar muita gente e tudo mais. Então demorou 6 meses. E o que eu fiz nesses 6 meses? Eu visualizei todos os dias aquilo ali. E aí eu comecei a pensar em outros objetivos que eu tive de ordem financeira, de cursos que eu queria fazer, que eu fiz, cursos com pessoas que eu queria fazer, que eu fiz. Porra, eu vi o meu ídolo que é dos palestrantes, o Anthony Robbins, num documentário em 2016. 2 anos depois eu vi ele em São Paulo pessoalmente. E o cara é americano. Então vocês terem noção do poder da visualização, mas antes do poder da visualização, o poder da persistência. Um abraço para a Thaís, que é a nossa seguidora antiga desde o tempo das lives da Zoeira de 2020. Um abraço para a Thaís, um abraço para a Liliane, um abraço a Samuel Pontel também. Todo mundo que está presente aqui na live sobre a persistência. Então, galera, o que fez o resultado foi visualização? Foi, mas principalmente a persistência. Tudo que tu faz com persistência, que tu repete o processo várias e várias e várias vezes, vai acontecer. O problema é que a gente é imediatista. A gente quer as coisas para ontem. E os processos na vida e os processos de objetivos, eles não são processos que tu vai conseguir da noite para o dia. Pessoal, muitas vezes as coisas demoram para acontecer, mas elas acontecem. Por quê? Porque um aprendizado para vocês e para a vida é o seguinte. Uma criança pequena, ela ganha um presente, ela brinca com aquele presente, imagina que ela ganhou um brinquedo. Quem tem filho aí está nos assistindo, abraço a Jaine, um abraço a Marcela, pode ser? Mandem para os amigos de vocês essa live sobre persistência, para pessoas que vocês acreditam que essa live vai somar. Podem mandar perguntas também, mas imagine uma criança. Quem é mãe aqui sabe, a criança brinca com um brinquedo por 3, 4 meses e para de brincar. Ela desapega daquele brinquedo, geralmente é assim. Eu trabalhei em abrigos para menores e, cara, o que mais chegava era brinquedo para nós, certo? Então, se tu vai num abrigo de menores, tu vai numa época de Dia das Crianças, tem muito brinquedo que as crianças que estão lá ganham. Por quê? Porque as crianças, elas brincam um tempo com o brinquedo, elas enjoam do brinquedo e largam. E o que acontece conosco? Às vezes, nós agimos como crianças por questão de imaturidade e queremos aquele objetivo, aquela coisa acontecer de uma hora para outra. E essa hora para outra nos mostra muitas vezes essa imaturidade. Porque o adulto, ele sabe esperar o tempo certo das coisas acontecerem. E vocês, se observarem e quiserem um objetivo, entenderem que vai demorar um tempinho, vocês já vão ter amadurecido muito. Certo? Então, muitas vezes a gente quer a coisa para ontem, e aí quando essa coisa não acontece, às vezes na primeira tentativa, a gente desiste. A gente para, isso aqui não é para mim. Então, galera, persistência é o caminho. E aí, para a gente chegar na persistência, a gente precisa entender um fator importante, que eu vou usar um outro exemplo. Tem um cachorrinho, como vocês veem, que se chama Lula, né? Ele é um Shih Tzu, é a coisa mais amada do mundo. E eu uso o exemplo dele porque a natureza nos ensina muita coisa. As plantas nos ensinam, os animais nos ensinam muitas coisas que, se a gente absorver, a gente leva para a nossa vida. E ele tem lá seus
4 brinquedinhos. E toda vez que eu chego, ele tem 2 modos, meu cachorro. Ele tem o modo amorzinho, que é quando ele tá com sono, que ele fica carinhoso, e ele tem o modo demoníaco, que é quando ele não para. E quando ele não para, a única forma de fazer ele parar é brincar com ele. E o que acontece? Cara, o cachorrinho, ele tem 4 brinquedinhos. Então, quando ele tá agitado, qualquer um dos 4 brinquedinhos que tu der, ele brinca. Né? Por quê? Porque na realidade, eu tava olhando, observando ele brincando com ele outro dia, não é o brinquedinho que faz a diferença. É o gostar de brincar. Olha que poderoso. Muitas vezes, não é o brinquedo, não é o objetivo. É o gostar de fazer o objetivo, fazer as coisas para chegar no teu objetivo. Então, o OJ, né, ele fala, o pergaminho mágico lá, fala, persistirei até vencer. É forte isso, porque muitas vezes tu tem um objetivo, tu tem muitos obstáculos na tua frente, tu tem mais coisas falando para ti não chegar do que tu chegar. E quando tu assume essa visão de tipo, persistirei até vencer, eu digo para mim mesmo que não importa o que acontecer, eu vou vencer. Então, o exemplo do Cafu, que foi campeão do mundo com a seleção, foi nosso capita em 2012, que fez vários milhões de peneiras, não passou e na última ele passou. Aquela história do Michael Jordan, que treinou 10 mil cestas, não sei quantas mil cestas, até conseguir. Tem a história muito legal do Arnold Schwarzenegger, certo? Que ele queria ser Mr. Olympia, fisiculturismo, numa época que não existia fisiculturismo, e ele teve que se alistar no exército da Áustria. E aí ele pegava e levava no trem os dumbbell e os pesos para ele fazer, para ele treinar. Ou seja, numa época onde ele estava num país que não tinha fisiculturismo, numa época que só ele acreditava. E ele ganhou o Mr. Europa, foi para os Estados Unidos, ganhou o Mr. Olímpia muitos milhares de vezes. A partir daquilo ali chamaram ele para ser ator, ele nem queria ser ator. Ele não sabia falar inglês direito, falava com sotaque terrível. Ele teve que aprendeu a falar inglês, se tornou um dos maiores atores do mundo. Foi o primeiro estrangeiro, um dos primeiros estrangeiros a ser governador do estado dos Estados Unidos. E tudo isso, se tu observar a história dele, tem persistência. Porque ele tinha muitas barreiras contra ele e ele foi lá e persistiu. Então, persistir até vencer. Olha só, tem uma passagem no livro, tá? Que ele fala assim, ó, o pergaminho número 3, tá? Ele fala assim, ó, eu não cheguei a esse mundo numa situação de derrota, nem o fracasso corre em minhas veias. Não sou ovelha, espera que o meu pastor me aguilhoe e acaricie, mas um leão, e me recuso a falar, andar e dormir com o rebanho. Ou seja, quando eu assumo que eu vou persistir até vencer, eu saio da posição de rebanho e vou para a situação de governante, de rei. E aí entra o arquétipo, que a gente chama, né, o modelo do governante, o modelo da pessoa que ela não se contenta com a derrota, e sim ela olha para o futuro e diz assim, eu quero isso aqui, não importa o que aconteça, eu vou vencer. Porque o que acontece, galera? Para a gente chegar em qualquer tipo de objetivo e fazer qualquer tipo de coisa, a gente vai enfrentar desafios. E olha só o que louco. Eu me lembro que na minha formação em coaching, quando eu fui fazer o curso de coaching, eles falaram um negócio que até hoje eu me lembro. Falaram assim, pessoal, tenham para vocês metas selvagens. Quanto mais selvagem é a tua meta, mais desafios tu tem. Ontem eu fiz uma live sobre o princípio 2, que era o princípio do amor, de amar as coisas que tu faz. Eu estava fazendo essa live, era 1h30 da tarde, porque eu não conseguia de noite, porque eu tinha uma corrida para fazer de noite. Tô no meio da live, cara, e aí alguém me liga. Eu acho que foi uma operadora. E aí o que aconteceu? Deu um bug aqui no sistema e a minha live da metade pro fim, cara, não é que ela se apagou, mas não se ouvia a minha voz. E eu tava vendo que eu tava travado. Só que eu disse assim, cara, não vou desistir. A minha live tá gravada no YouTube.
Amanhã eu vou pegar 8 horas da noite, não importa o que aconteça, eu vou fazer a live sobre o princípio 13, eu vou até o princípio 10. Não importa se cai a minha live 10 mil vezes, eu vou fazer, eu vou chegar no princípio 10. Então são desafios. Às vezes são desafios que são invisíveis e outros são visíveis. Invisíveis é quando acontecem coisas no meio do caminho, tipo teu carro quebra, tipo tu tem uma semana de dar tudo errado na tua vida, que a tua live cai, né? Que acontece 1 milhão de coisas, o cartão bloqueia, né? Tu vai fazer uma compra lá, uma coisa que tu precisa para tua casa não funciona, né? Tu tem uma demissão, como me perguntaram agora nos stories, me perguntaram assim, eu sou demitido, o que eu vou fazer? Então, são desafios que a gente tem para chegar no nosso objetivo. E os obstáculos visíveis. E quando a gente tem um obstáculo visível, é obstáculo de pessoas. Peguem, eu digo para vocês, peguem o WhatsApp de vocês, peguem 5 pessoas e mandem assim, quanto tempo tu me dá para chegar nos meus objetivos? Tu vai ver que a maioria das pessoas ou vai rir de ti, ou vai dar risada, ou vai brincar, ou vai falar que tu não vai chegar no teu objetivo. E esses são os maiores problemas, muitas vezes, né? Porque às vezes tu quer um objetivo, a tua esposa dá pra trás, teu esposo dá pra trás. As pessoas te falam que tu não vai conseguir, te falam que é impossível. E tu tem que passar por isso. Eu passo todos os dias por isso. E é uma delícia. No início eu ficava mal, no início eu ficava mal, ficava triste, depois me dava raiva. Num segundo estágio eu respondia para as pessoas com raiva. Hoje eu dou risada e digo assim, vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida. Eu que cuido da minha, meus objetivos são meus. Então, são esses desafios que a gente tem na vida que se a gente consegue superar eles passo a passo, como aconteceu ontem na live, né? E dizer, cara, ontem eu tive uma live, as pessoas entravam e saíam porque não estavam escutando. Hoje eu tenho 3, já cheguei a 5 pessoas na minha live, tô feliz. Satisfeito, grato por vocês estarem aqui todos. Um abraço a Paty Lapuente. Tô grato, tô feliz que vocês estão aqui. Que eu tô falando para alguém. Então, a gente precisa ter, para enfrentar essas dificuldades, ter uma motivação. A gente precisa se motivar. E como é que a gente faz para se motivar a chegar num objetivo? Hoje eu estava conversando com uma cliente minha e a gente estava falando sobre uma dificuldade sobre manter atividades físicas. Aí eu dei um bizu para ela, eu disse assim, olha só, coloca um desafio para ti cumprir no mês. Bota assim, nesse mês eu cumpri, tipo, eu vou botar um desafio de 18 treinos. Bunny, enquanto tu não fizer os 18 treinos, tu não vai descansar. Então isso é uma forma de fazer. Agora para meditar, por exemplo, eu tava 6 meses assim com uma questão, meditava, não meditava, meditava, não meditava, não meditava, não meditava. Cara, eu tava me sentindo mal. E quando eu medito, eu fico no hype. O meu bem-estar é muito bom, né? Porque muito da meditação para mim é bem-estar e insight. Para quê? Para trabalhar para vocês. E aí eu fui lá no aplicativo no Insight Timer, os caras tinham um desafio de 50 dias. Eu digo, cara, isso aqui era o que eu queria, mano. Desafio de 50 dias, já tô no 12. 12 dias meditando. Hoje eu meditei 4 minutos de manhã, ou foi 4 minutos de manhã. Agora de noite eu já vou fazer uma de 15 antes de dormir. Eu gosto, cara, eu medito e durmo que é um baby. Então, para te manter motivado, tu precisa desenvolver desafios. Desafio. São tantos treinos que eu vou fazer, é tantos dias que eu vou estar em dieta, tantos dias que eu vou meditar. Bota pequenos desafios. E aí, esses desafios tem que ter em relação a ações que tu vai desenvolver, né? Por exemplo, eu tenho um objetivo. Meu objetivo até o final do ano são 1000 alunos dos meus cursos. Então esse é meu objetivo, certo? Eu tenho um objetivo de 20 pacientes e 1000 alunos. Vou chegar nesse objetivo até o final do ano. Então as ações que eu tenho que fazer, cara, eu vou fazer 10 dias de lives, sem parar. Que agora é muito louco, cara, porque eu termino os 10 dias e já vou começar uma outra jornada de live. Fazer live até não poder mais. Então é o meu desafio, é isso aqui que me motiva. Me motiva que tá aqui com vocês. Então é isso. Para te motivar, cria pequenos desafios. Depois tem um negócio assim, cara. Pra gente ter a persistência, a gente tem que ter o comprometimento.
E aí, quando a gente fala comprometimento, parece uma frase muito de professor, né? Eu me lembro quando os professores, a turma tirava uma nota ruim no colégio, os professores vinham e davam aquele sermão, porque vocês estão sem comprometimento, essa turma não está comprometida, essa é a pior turma dos quintos anos, dos quartos anos. A minha turma no quinto ano foi a pior turma da quinta série, né? Foi a pior turma lá, considerada uns demônios vestidos de gente. E a gente tinha aquele negócio, não, a gente quer ser a melhor turma, né? Então tinha aquele sermão de comprometimento. Só que o comprometimento, ele não funciona quando a gente fala de fora para dentro. Quando alguém te diz, cara, tu tem que ter comprometimento, não funciona. Quando eu atendi adolescente era assim, tu tem que ter comprometimento. O cara não entrava na cabeça. Por quê? Porque o comprometimento ele entra de dentro para fora. Ele é como se fosse tu criar tua própria autorresponsabilidade. Então, quando eu me compro, quando eu e a chave do comprometimento é a seguinte: eu olhar, bom, quais são os problemas que eu tenho na minha vida, como eu quero solucionar. Eu vou dar um exemplo. Tu tá com um problema financeiro. Problema financeiro grave, tá com umas super dívidas aí, tá ganhando mal, tá ruim a tua vida financeira. Bom, tu olha para aquilo ali e diz assim, cara, isso aqui não tá legal, não tá bom, eu quero mudar isso. Eu quero, cara, me comprometer, eu vou fazer umas metas, eu vou trocar de emprego, eu vou fazer uma dupla jornada, vou ganhar hora extra, vou vender Rinodê, eu vou fazer alguma coisa para levantar dinheiro para pagar essa dívida. Quando eu tenho isso e eu internamente digo assim, cara, eu me comprometo a mudar essa situação. Então, olha só, minha mão aqui, ó. Pra dentro. Comprometimento é interno, é teu. Então, tu olha os aspectos da tua vida que não estão legais, que não estão bons, que tu sabe que tu precisa mudar, pode pegar assim, ó, pega a tua mão e diz assim, ó, eu me comprometo a mudar. Isso é uma chave, pessoal. É uma chave quando tu olha para dentro e te compromete à mudança. Então, gurizada, como hoje de manhã eu tenho horas de cardio para fazer da minha planilha. São 160 mais 30, 190 mais 60, 250 minutos. Na semana passada e na outra faltaram 80 minutos. Na semana passada faltou 60 minutos e na outra faltou 80 minutos. E eu disse para mim mesmo, cara, eu fiz essa mãozinha aqui, ó. Eu me comprometo a fazer 80 minutos de cardio, fazer todos os 250 minutos que eu tenho para fazer na semana. E gurizada, vocês não sabem o quanto difícil foi, mas até agora, cara, me falta 110 minutos me faltam. Já foi a metade. Mais da metade. Porque eu peguei e me comprometi. Ontem de noite, terça-feira eu me machuquei, para quem não sabe, a virilha. Me machuquei fazendo uma passada. Foi uma coisa leve, não foi grave. Ontem eu treinei de manhã e de noite eu terminei de atender e eu tinha que correr 1 hora. E sabe que aqueles dias que tu não tá bem, eu não tava bem. Não tava bem. Eu disse assim, cara, eu vou correr. Eu vou correr porque eu tenho que honrar. Eu me comprometi, cara. Comprometi. É comigo mesmo, não é com ninguém, não é com o Éder, não é com a minha mãe, não é com meu pai, não é com ninguém. É comigo. Fui lá e corri. Os 30 primeiros minutos foi pau. Perna doía. O frio tava batendo, né? Mas depois dos 30 só foi. Só foi, terminei aquilo lá. Hoje de manhã novamente. Depois de um treino intenso, de força, né? Um treino maromba. Parecia o Léo Stronda lá, né? Fazendo as coisas. Nem parecia que eu tava fazendo crossfit. Mas terminou o treino, eu tinha 80 minutos pra fazer, bora fazer. E não tinha tempo, tinha terminado o meu tempo. Porque eu treino até meio-dia, fui até meio-dia e 20. Por quê? Eu me comprometi. E aí como é que a gente, depois que entende que assim, o comprometimento é interno, a gente vai pra exercitar a persistência no dia a dia. Como é que a gente consegue fazer persistência no dia a dia? Pegando algo que a gente faz e fazendo aqui, pegando algo que a gente precisa mudar, o que a gente quer melhorar e tudo mais,
e buscando fazer, criar, a dica é, cria um hábito que tu faz todo dia. É bem simples. Como trabalhar a persistência no dia a dia é, cria um hábito que tu faz todos os dias. Se o teu hábito que tu vai colocar é ler, lê todos os dias. Se o teu hábito é meditar, medita todos os dias. Se é treinar, treina todos os dias. Se é dormir mais cedo, dorme mais cedo todos os dias. Acorda no mesmo horário. Isso vai exercitar a tua persistência. Tu pode ser a pessoa mais impersistente no mundo, mas no momento que tu decidir pegar um hábito, uma coisa que tu vai fazer todos os dias, sem quebrar, não dá para quebrar. Então cuidado com o que vocês vão escolher fazer. Tu faz todos os dias, tu cria o efeito que a gente aprendeu na psicologia breve de efeito carambola, ou efeito de uma área na outra. Que eu aprendi no coaching, que é quando uma coisa melhora e outras coisas melhoram também. Então, tu te tornando persistente para uma coisa, tu começa a te tornar persistente para outra. É como se tu subisse de nível. Fui persistente. 5 minutos de meditação. Aí eu começo, já estamos 10, 15 dias, agora vamos botar atividade física. Aí começa a ficar mais fácil, porque se meditar foi fácil, né, fazer atividade física vai se tornar mais fácil. Aí a gente bota dieta e assim sucessivamente. Se eu for topificar coisas que eu faço todos os dias, incluindo dieta, treino, meditação e exercícios, vão-se 5, 6, 7, até 7 coisas. E eu quero chegar a 10. Tem mais coisa aí que eu quero fazer. Vou mostrar para vocês. Então, galera, começa o trabalho de persistência fazendo uma coisa por dia. E aí vocês vão ver o resultado que isso vai dar para vocês. Vou usar uma passagem aqui que fala muito sobre isso, que é: de hoje em diante considerarei meu esforço de cada dia como um golpe do meu machado no poderoso carvalho. Então, todo dia que tu pega um objetivo, tu pega um hábito e tu repete ele, tu tá dando uma paulada numa árvore para ela cair. Uma hora e a árvore cair é chegar no teu objetivo. Né? Eu gosto de usar o termo na minha cabeça de chegar no objetivo sempre como estourar, quebrar. Sempre uso esses termos, porque esses termos me ajudam, me dão força. Então, no teu machado, cada dia de meditação, pum, cada dia de estudo, pum, cada dia de dedicação, pum, até que caia. Olha, meu Kindle desligou. O primeiro golpe pode não causar tremor na madeira, mas nem o segundo nem o terceiro. Cada golpe pode parecer insignificante, sem nenhuma consequência. Contudo, a custo de tais golpes, o carvalho finalmente tombará. Então, muitas vezes, gurizada, vocês não vão sentir a diferença na primeira meditação. Não vão sentir a diferença no primeiro treino. Não vão sentir a diferença no primeiro dia de trabalho. Mas ao longo de dias, ao longo de meses, ao longo de anos, o machado vai começar a quebrar a árvore. E a árvore vai se deteriorar. E a árvore vai cair. Quando a árvore cair, vocês vão chegam no objetivo de vocês. Jamais aceitarei a derrota e retirarei do meu vocabulário as palavras e expressões como desistir. Olha só, galera. Esse livro é muito sensacional. Então, assim, desistir, não posso, incapaz, impossível, fora de cogitação, improvável, fracasso, impraticável, sem esperança e recuo, pois são palavras e expressões de tolos. Os tolos desistem. Os tolos desistem. Então, olhem o poder desse livro chamado O Maior Vendedor do Mundo e o que ele fala. Comentem aqui embaixo quais palavras dessas aqui vocês mais usaram ou usam no dia de vocês. Olha só, tem desistir, não posso, incapaz, impossível, fora de cogitação, improvável, fracasso, impraticável, sem esperança e recuo. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que acontece muito comigo. Muita gente diz para mim: eu admiro a tua persistência. E agora eu vou começar a perguntar para ela: e por que tu não tem essa persistência? Eu não sou nenhum alienígena. Muita gente diz assim: ai, tu vive... eu não tenho como viver pro esporte. Eu digo: eu não vivo do esporte. O esporte é 2 a 3 horas do meu dia. Só que o que acontece? Quando eu tô trabalhando, eu tô dando marretada com o martelo do Thor. E eu trabalhei para marretada com o martelo do Thor. Certo? Para quê? Para que eu pudesse praticar esporte de manhã. A minha vida já não foi assim.
Eu já fui impersistente. Eu já fui o cara que faltava nas aulas de cross. Eu já fui o cara que não fazia academia, que pagava academia e não ia. Por que isso? Por que as pessoas me perguntam isso? Porque muitas vezes as pessoas não olham para a vida delas e dizem assim, tá, eu quero ter a persistência do Vinícius. Eu acho que a persistência do Vinícius vai me ajudar. O que eu posso fazer? O que eu posso aprender? Então, galera, quem desiste, cara, não ouçam pessoas que desistem. Não ouçam pessoas que deem desculpas. Não ouçam pessoas que falem que é impossível fazer algo. Certo? Bora lá. Galera, então, é necessário persistir. Falei para vocês vários tópicos aqui, tá? O que acontece, galera? Essas lives aqui que eu tô fazendo, esses processos todos que eu tô fazendo para vocês, é para ajudar o máximo de gente possível a se libertar de padrões negativos, padrões destrutivos, padrões e ciclos viciosos. A gente precisa se conhecer, precisa mudar nossos padrões, nossos comportamentos. E eu sei que pessoas mudando, e eu vejo pessoas mudando de comportamento todo momento, e eu vejo o quanto isso faz bem para elas, e o quanto que as pessoas podem viver bem e ter um bem-estar legal, sabe? As pessoas podem ter um bem-estar legal. Só que aí é questão de escolha. Questão de escolha, e depois que tu tem a escolha, tu tem que ir para a estratégia. E eu quero passar para vocês as maiores estratégias possíveis. Então hoje a gente falou sobre a persistência. Se tu seguir no teu resultado daqui, no que tu quer, no que tu gosta de fazer, os teus objetivos ao longo de meses e anos, sem parar, sem quebrar, sem desistir, tu vai chegar. Isso é o que diz aqui nesse livro, que é antiquíssimo, e é isso que mostram as pessoas que mais tiveram sucesso. Amanhã, a nossa live vai ser sobre olhar para si como o maior milagre da natureza. Amanhã a gente vai falar bastante sobre confiança, né? E falar sobre o poder da singularidade, o poder de tu ativar a tua identidade, de ser quem tu é e de quanto isso vai te gerar resultado na tua vida, certo? Então não percam, amanhã no mesmo horário, são 20h36, começa às 20 horas, e eu espero vocês amanhã. Muito obrigado a todos que tiveram aqui presentes, o Felipe Borges, o Júnior, o Clisman Fontoura, Matheus Munhoz, Pati Yasmin. Um beijo no coração de vocês, um abraço ao pessoal do YouTube que está assistindo também, certo? E até amanhã. Meu Deus, tá quente meu celular.